O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa garota e fala que ela está incrível, e em seguida ele pergunta se ela tem um nome. E a garota responde para ele que pergunta mais besta, que é claro que ela tem um nome, e pergunta o que ele quer com ela. Ele então fala que se chama London e achou ela muito linda e se apresenta para ela tentando pegar na mão dela. Porém, ela demonstra pouco interesse em pegar na mão dele. O youtuber então pergunta se ela não está interessada em conhecê-lo. E ela responde que ela não quer arrumar dor de cabeça para ela agora. E fala que está procurando um tipo diferente de cara, onde claramente não seria ele. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Porém, ela fala que já disse que ele não tem chance com ela. O London então a deseja um bom dia e vai na direção do seu glorioso Corvette. E é nessa hora que ela vê que o cara está de nave e é aí que a mágica acontece. Ela, na mesma hora, pede para ele esperar e diz a ele que embora eles não se conheçam, eles podem se conhecer melhor. London então fala que era isso que ele queria, mas que ela não demonstrou nenhum interesse. Ela então fala que eles podem sair juntos e dar uma volta no carro dele, mas London a questiona que ele ainda não tem o telefone dela. A mulher fala com ele que lá dentro do carro ela vai passar o telefone para ele, mas ele fala que ela disse que ele não faz o tipo dela. Ela fala que faz sim, que ela só estava sendo um pouco difícil. O London então pergunta se ela tem namorado, e ela fala que não, que ela tá muito solteira. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro e fala que eles podem conversar mais à vontade lá dentro. Ela dá a volta e entra no carro sem pensar duas vezes, e vamos ver o que isso vai dar. Em seguida, ela pergunta para onde eles vão. O London responde que ele quer conhecê-la melhor antes deles irem fazer alguma coisa. O London então pergunta para onde ela estava indo. E ela responde para ele que isso não importa, mas que ela está com fome e aqui perto tem um bom restaurante. O London fala para ela que acha ela muito linda, mas que sinceramente ela não queria nada com ele e não deu nenhuma moral. Ela então fala que resolveu dar uma segunda chance para ele e que agora eles têm que aproveitar o momento. E fala que também quer ir no shopping para fazer compras. Nessa hora, o London fala que não vai comprar nada para ela e nem vai aproveitar nenhum momento, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que foi só ela ver o Corvette dele que ela queria sair com ele. Ele fala que não sai com interesseira e fala para ela descer do carro. Ela tenta negar os fatos, mas desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Kai abordando essa garota em frente a um fast food. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. E depois dela falar que se chama Brianna, ele pergunta o que ela está fazendo ali sozinha. E ela responde que ela está apenas tomando sua bebida bem tranquila. Ele então pergunta se ele pode pegar o Instagram dela. Porém, ela responde que não mexe com o Instagram. O youtuber então continua investindo na garota e pergunta se ela mora aqui na cidade. Ela responde que sim, que ela sempre morou aqui. Ele então fala que ele é novo aqui na cidade e está fazendo amizades com as pessoas daqui. E fala que ele está na cidade a negócios e que ele tem uma empresa de calçados. Ele fala que achou ela muito linda e que ela poderia ser sua assistente. Porém, a garota rejeita o convite dele. Ele então pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela já terminou seu namoro já faz algum tempo. O rapaz então pergunta se pode pegar o número dela, porém ela fala que não passa telefone para estranhos. Ele então a deseja uma boa tarde e vai na direção do seu Corvette C8. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher que o rejeitava não resiste ao carro de luxo do youtuber e na mesma hora vai atrás dele toda arrependida.
Ela bate no vidro do carro e pergunta qual é mesmo o nome dele. Ele então fala seu nome e fala para ela dar a volta no carro. Ele então pergunta o que ela quer com ele. E ela responde que ele queria pegar o número dela e pergunta se ele ainda quer o seu número. Ele responde que ele queria pegar o número dela, mas ela disse que ele não tinha nenhuma chance. Ela fala que viu que ele faz o tipo dela e que ele é bem sucedido. Ele então não perde tempo e chama ela para entrar no Corvette dele e ela entra sem pensar duas vezes. Dentro do carro, ele pergunta o que ela faz. Ela responde para ele que ela é uma professora. O YouTube pergunta se os alunos da escola gostam muito dela. E ela responde que sim, que ela também gosta muito de dar aulas. Em seguida, ele pergunta por que ela não queria nada com ele antes de ver o seu Corvette. E ela responde que ela quer uma pessoa bem-sucedida para fazer parte da vida dela. E que toda mulher pensa assim, mas nem todas são sinceras. Ele então pergunta se ele não tivesse o carro de luxo, se ela teria dado uma chance para ele. E ela responde que não e que não iria querer perder o seu tempo com ele. Então, nessa hora, ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais nada com ela e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro questionando, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo YouTuber. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like sensacional. O vídeo começa com London chavecando essa mulher. Ele fala que ela tá linda e pergunta qual o nome dela. Porém, a mulher manda ele calar a boca e sai andando. Ele então pergunta por que ela tá sendo rude com ele e caminha até o Corvette e destrava o alarme da máquina. A mulher morde a isca e vem perguntando se o carro é dele. London fala que tem as chaves e é claro que o carro é dele. Então ela vem até ele e fala para ele pegar o número dela. London a questiona por que ela estava sendo tão rude com ele e se apresenta para ela. Ela responde que está tendo um dia muito ruim e que agora ela vai tratar ele melhor e pede desculpas. London então fala que agora ela está conversando com ele de forma amigável e fala que ela é linda demais. A garota agradece o elogio dele. London então passa o telefone para ela anotar o seu número e sem nenhuma dificuldade a garota passa para ele o seu contato e fica achando que ela vai se dar bem com London. Ela pergunta para ele se ele pode dar uma carona para ela até o lugar que ela estava indo. London fala que sim e chama ela para entrar no seu Corvette. Ela entra na máquina e fica maravilhada com o carro e fala que o carro dele é muito bom. Dentro do carro, ele pergunta se ela ia voltar para falar com ele se ele não tivesse esse carro. A garota fala que certamente não. Então London fala que é melhor ela descer do carro e ir embora sozinha, porque ela só quer ficar com ele por causa do carro. Ele fala que não sai com a garimpeira de ouro e pede para ela descer do seu carro e a deseja um bom dia. Ela desce do carro e ele fala para ela pensar melhor nas suas atitudes e ela fala que é ele que vai sair perdendo. O vídeo começa com Nate se passando por um morador de rua com seu cachorro para fazer o teste da interesseira. Na sequência, passa uma linda e bela mulher que fala que o cachorro é muito bonito e pergunta o que eles estão fazendo ali. Então, o YouTuber fala que perdeu todas as coisas que ele tinha e não tem outra opção a não ser estar nas ruas. Além disso, ele fala que sua mulher levou todas as suas coisas. A garota pergunta quanto tempo ele está ali.
Então, Nate fala que já está há 2 semanas nas ruas e já tem 2 dias que ele e seu cachorro não comem. Ele fala que se mudou para a cidade para realizar os seus sonhos e acabou perdendo sua esposa e tudo que ele tinha conquistado. Ele fala que está muito difícil morar nas ruas. A garota fala que vai ajudá-lo a se reerguer. E em seguida, ela abre a bolsa e tira $1000 e entrega para Nate e fala que agora ele e seu cachorro poderão comer. Ela explica que esse dinheiro era para arrumar o seu carro depois de um pequeno acidente que ela teve e que passou no banco mais cedo para tirar o dinheiro, mas que ela está dando de coração para ele. Então, Nate fala que não precisa de tudo isso e que apenas $100 é o suficiente para ele. Ela fala que ele pode ficar com o dinheiro e alugar um hotel para ele ficar. Em seguida, Nate agradece e fala que o seu carro está logo ali na frente e que a única coisa que sobrou para ele foi o seu carro. E pergunta se ele pode dar uma carona para ela. E ela concorda e aceita o convite. Então, eles vão caminhando até a Lamborghini Urus de Nate, e quando ela vê que ele tem uma Lamborghini, ela fica muito surpresa. Nate então fala que vai explicar tudo para ela e fala para ela entrar no carro. Dentro do carro, Nate agradece ela novamente por ter ajudá-lo e que ela é uma pessoa muito legal. Em seguida, ele pergunta se ela tem um namorado e ela responde que não. Ele fala que ela é linda demais para estar solteira e ela agradece o elogio. Na sequência, Nate fala que tem que dizer a verdade a ela, que ele está fazendo um experimento social para ver se as pessoas seriam humildes e genuínas e iriam o ajudar. Ele explica que ele não é um sem-teto e que faz experimentos sociais e que ela foi muito legal e genuína com ele. Então, ele tira $20.000 de um envelope e fala que está dando ela de coração por ela ter o ajudado. Ele explica que ninguém lhe deu nenhum dólar e que ela deu para ele $1.000 e foi muito generosa com ele e dá um abraço nela. Então, ele fala que ela merece os $20.000. Então, Nate pega o telefone dela e combina de saírem para almoçar. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele pede licença e pergunta como ela está. E qual o seu nome. Depois dela falar que está bem e que se chama Alegra, ele fala que viu ela de longe e que não queria perder a oportunidade de vir falar com ela, porque achou ela muito linda. Porém, a garota fala que acabou de deixar o namorado dela no serviço e já dá uma tirada nele. Então, o YouTube fala que é uma pena, se despede e vai em direção ao seu Corvette, e é aí que a mágica acontece. A garota não resiste e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O YouTuber fala que sim, então Kilo pergunta se ela quer tirar algumas fotos, e ela fala que sim e começa a tirar as fotos com ele. Em seguida, ele chama ela para eles conversarem mais à vontade dentro do carro. E é claro, ela aceita e entra com ele no Corvette. E fica achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um carro de luxo. Dentro do carro, ele pergunta se realmente ela tem um namorado porque ela entrou no carro dele. Ela fala que mentiu, que ela não tem namorado e é só um amigo. Então ele chama ela para descer do carro e fala que precisa falar uma coisa para ela. Ele pede para ela passar o seu telefone e ela passa na mesma hora. Quando ele vai anotar, ele fala que vai salvar como garimpeira de ouro, porque ela demonstrou ser uma garimpeira.
porque não queria falar com ele e viu seu carro e mudou de ideia. Ele a deseja um bom dia e entra na sua gloriosa máquina, e ela acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Londo pedindo licença para essa mulher. Ele fala que ela está linda demais e pergunta qual o seu nome. Estica a mão e tenta cumprimentá-la, mas a garota nem liga para ele e continua andando. Então Londo pergunta se ela não pode falar com ele e fala que ela está com o corpo malhado e perfeito e elogia a garota. Ele pergunta o que ela vai fazer e ela responde que está indo para a academia. Em seguida, o YouTube fala que está precisando de uma parceira na academia para malhar junto com ele e pergunta à garota se não pode ser ela. Ela então fala que é melhor não, porque ela não o conhece. Londo então pergunta se eles não podem sair para beber ou jantar juntos. Porém, a mulher fala que tem namorado e rejeita o convite do YouTuber. Ele tenta pegar o número dela, mas sem sucesso. Vendo que não vai ter chance com ela, Londo caminha até o seu glorioso Corvette. E é aí que a mágica acontece. A mulher volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. Londo confirma que sim e fala que é novo na cidade e está tentando achar um bom restaurante e que ele queria que ela fizesse companhia para ele, mas ela está sendo muito rude com ele. Então ela fala que agora ele pode pegar o número dela e passa para ele o seu telefone. Em seguida, ela aceita o convite dele para sair e entra no carro sem pensar duas vezes depois que a mágica está feita. Dentro do carro, Londo pergunta por que ela não queria falar com ele e não quis passar o seu telefone. Então ela fala que não passa telefone para desconhecidos e que ficou com medo do jeito que ele a abordou. Mas agora ela viu que ele é um cara legal. Ele fala que abordou ela normalmente, igual ele fala com várias pessoas. Em seguida, ele pergunta de onde ela é, e ela fala que é de Houston e Londo fala que é da Nigéria. Depois de dar várias voltas no carro, Londo para o Corvette e fala que ela é muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela. A garota fala se ele está falando sério. Londo fala que sim e manda ela descer do carro. E fala que ela não queria nada com ele e foi só ver seu carro que ela mudou de ideia. Ele chama ela de garimpeira e ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com o YouTube Nate se passando por um morador de rua, esperando uma possível interesseira passar. Assim que passa uma garota, ele inicia uma conversa com ela, perguntando se ela tem alguns trocados para dar para ele. Em seguida, ela entrega para ele $15 e ele agradece perguntando o nome dela e se apresenta. Ele pergunta o que ela estava indo fazer. Ela responde que se mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando conhecer alguns lugares. Nate pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela responde que não, porque se mantém muito ocupada com seu trabalho. Ela pergunta o que ele estava fazendo ali sentado. Ele responde que está sendo muito difícil para ele nos últimos dias e ela foi a única pessoa que lhe ajudou. Em seguida, ele fala que está surpreso por ela não ter um namorado, porque ela é muito bonita. Diante disso, ela agradece o elogio. Na sequência, ele pergunta para ela o que ela vai fazer mais tarde, e ela fala que vai estar o dia todo de folga. Diante disso, ele chama ela para sair e fazer alguma coisa, e fala que ele vai trocar de roupa e iria adequadamente. Ela responde que sim, então ele pede para ela anotar o número dela. Logo em seguida, ela fala que espera que ele fique bem, e fala que se ele precisar de um lugar para dormir, ele pode ficar na casa dela, que lá tem bastante espaço. Ele não acredita e pergunta se ela está falando sério.
Ela responde que sim e fala que gosta muito de ajudar as pessoas. Ele fala que adoraria ficar na casa dela e que só precisaria tomar um banho. Então, ela fala que só vai até a loja ali perto e já está voltando. Ele pergunta se ela vai a pé até a loja e ela responde que sim, porque seu carro está no conserto. Diante disso, Nate fala que vai dar uma carona para ela no seu carro e olha a reação dela ao ver que a Lamborghini é dele. Ela pergunta se esse é mesmo o seu carro e ele confirma que sim e pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez e ela responde que não. Então ele convida ela para se sentar no carro. Lá dentro do carro, ela convida ele para ir até a sua casa para eles comerem algo. Em seguida, ele fala que ela é uma pessoa espetacular e ela se emociona muito com as palavras dele. Além disso, ele explica que não está falido e que ele está gravando um vídeo para o YouTube e tem câmeras gravando lá fora e dentro do carro, e explica para ela que isso é um experimento social para o seu canal. E em seguida ele leva ela até a sua casa. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com seu carro de luxo. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome, e ela responde para ele que isso não importa. Ele então pergunta por que não. Ela responde que está ocupada agora. Ele então fala que ela está ocupada mandando mensagens e pergunta por que ela não pode falar com ele alguns segundos. E insiste em falar com ela, mas ela o ignora completamente. Ele então vai na direção do seu carro de luxo, e é nessa hora que algo acontece. A mulher não resiste ao carro de luxo e vai atrás dele toda interessada e pega na mão dele e se apresenta para ele. Depois dela se apresentar, o Nate pergunta o que ela está fazendo. E ela responde que estava saindo para pegar um ar fresco e ver algumas pessoas. Ele então pergunta se ela é mesmo da cidade. Ela responde que não e fala que ela é de Hollywood. Nate então fala que ela parece gostar muito da cidade e ela responde para ele que sim. O YouTube então pergunta se ela tem planos para hoje. E ela responde que vai procurar um bom restaurante para poder jantar hoje à noite. Nate então fala que isso é uma boa ideia e ele podia convidá-la para sair com ele. Ela topa e aceita o convite dele. Ele então pergunta se ela conhece um bom restaurante aqui perto. Ela fala que sim, que tem um ótimo restaurante aqui perto que os dois poderiam ir para lá. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro mais à vontade. Ela entra com ele sem nenhum problema e nem parece mais aquela mulher rude do início do vídeo. E vamos ver o que isso vai dar. Em seguida, ele pergunta quando ela faz aniversário e ela responde para ele que fez aniversário há 2 dias atrás. Ele então pergunta se teve alguma festa. E ela responde que sim, que teve uma festa muito boa, com direito a bolo e até dançarina. O Nate então pergunta o que ela quer fazer agora, e ela responde que eles podem sair para comer alguma coisa. Mas nessa hora, o Nate manda ela descer do carro e fala que não vai a lugar nenhum, porque ela é muito interesseira e ele não sai com garimpeira de ouro. Ela fica sem graça e desce do carro sem falar uma palavra. O Nate a deseja um bom dia e ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTube, que ela mesma rejeitou. O vídeo começa com o YouTube abordando essa garota. Ele pede licença e fala que ela tá linda e pede para ela dar uma voltinha. Em seguida, ele pergunta por que ela está aqui sozinha e se ela não tem um namorado. A garota responde para ele que ela tem sim um namorado. Ele pergunta por que ele não está aqui agora com ela, e ela fala que está indo encontrar com suas amigas. Então ele pergunta o que ela vai aprontar com suas amigas, e ela responde que vai sair para beber.
Ele então fala que não quer ser direto demais, mas que gostaria de pegar o número dela para eles serem amigos. E ela responde que é melhor não. Ele então pergunta se ele está mal vestido ou algo do tipo, e ela responde que não. Ele então pergunta novamente se ele é feio ou se ela não gosta de cara negro. A mulher responde que não é nada disso, simplesmente porque ela tem um namorado. Ele então aceita o fora da garota e vai na direção do seu glorioso Corvette. E quando a mulher vê o carro de luxo do YouTuber, algo acontece e ela vai atrás dele na mesma hora. Ela então pergunta para ele o que ele queria com ela. E ele fala que ele gostaria de conhecê-la melhor. Ela responde que eles podem dar uma volta no carro dele. Porém, ele fala para ela que ela disse que tem namorado, mas ela responde que ela está solteira e não tem nenhum compromisso. Em seguida, ele fala que vai tirar algumas fotos dela e ela aceita e começa a fazer algumas poses para tirar as fotos. Ele então pergunta se ela quer entrar no carro dele para eles conversarem melhor lá dentro. E ela fala que sim e entra com ele no carro, demonstrando muito interesse pelo rapaz. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não estava sentindo ele quando tentou falar com ela. E ela responde que ela tinha ficado com medo porque não fala com nenhum estranho. O YouTube então fala que ela mentiu ao dizer que ela tinha namorado. Ela fala que sim, que isso é uma forma dela não render assunto com gente que ela não conhece. O YouTuber fala que ela mudou de ideia muito rápido só porque viu que ele tinha um Corvette. Ela fala que gostou muito do carro dele e resolveu dar uma chance para ele. Nessa hora, ele fala para ela descer do carro, que ele vai pensar se vai dar uma chance para ela ou não. Na sequência, ele fala que não vai dar nenhuma chance para ela porque ela foi muito interesseira e ele não sai com garimpeira de ouro. Ele então entra no carro e a mulher começa a pedir desculpas, mas não adianta nada. Mas ele fala que não e sai acelerando o seu Corvette. E no fim, a mulher acabou se dando mal. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Kyle, que vai testar essa garota com sua McLaren. Ele inicia uma conversa com a garota e fala com ela: "Oh meu Deus, você está muito linda!" Porém, a garota não demonstra nenhum interesse em falar com ele e sai andando dizendo que não está interessada. Diante disso, Kyle caminha na direção da sua McLaren. Mas na hora que a mulher percebe que a McLaren que estava ali é dele, ela dá meia volta e vem se apresentando, perguntando se o carro é dele. Kyle responde que sim, e ela então pergunta o que ele queria com ela. Ele responde que queria conhecê-la melhor, mas que ela não quis nem conversar com ele. Ela responde que agora ela está dando sua atenção para ele. Kyle então pergunta se ela está com fome porque ele está indo almoçar. E ela pergunta se ele vai levá-la para almoçar nesse carrão aí de luxo. Kyle fala que claro que sim. Mas ele também pergunta se ele tivesse com aquele carro ali, aquele Ford simples e popular, se ela iria com ele. E ela responde que talvez não. Em seguida, ele pede para ela passar seu telefone e a mulher passa para ele seu contato sem pensar muito. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se eles podem comer agora e se conhecer melhor. E ele fala que vai gostar de levar ela para sua casa. A mulher fala que sim, que eles podem comer e depois ir para a casa dele. Kaylee então fala que o carro Ford que está ali fora também é dele e pergunta se eles podem ir no outro carro. A mulher pergunta se essa McLaren não é dele e o mesmo responde que nunca disse que não era dele, mas pergunta novamente se ela quer ir no outro carro. E ela responde que não, porque eles já estão dentro da McLaren.
Em seguida, o Kaylee fala que esqueceu sua carteira lá na sua casa e pergunta se ela não pode pagar para ele o almoço hoje, que na próxima vez ele paga para eles. A mulher, interessada, fala que não tem problema e que ela vai fazer essa gentileza. Em seguida, ele pergunta por que ela ignorou completamente ele quando tentou falar com ela. E depois que ela viu seu carro, ela mudou de ideia na mesma hora. Ele fala que ela passou vibrações para ele de uma interesseira. Ela fala que não é interesseira e qualquer mulher que visse esse carro de luxo que ele tem ia voltar para falar com ele e que isso não prova nada. Ele então fala que é melhor ela descer do carro porque ele não está mais interessado em sair para almoçar com ela. Ela desce do carro e leva na esportiva, mas no fim ele a deseja uma boa tarde e ela acabou sendo rejeitada pelo Kaylee. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se apresenta para ela. Ele fala que se chama London. Ele elogia a beleza da mulher e fala que ela tá linda demais. A mulher agradece o elogio. Ele então pergunta de onde ela é. E a mesma responde que é de Houston. London então fala para ela que ele é da Nigéria e pergunta para onde ela tá caminhando. E ela fala que está indo embora para sua casa. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. A mulher responde que não passa telefone para estranhos. Ele não insiste e a deseja um bom dia e vai até a porta da sua Lamborghini Urus. A mulher na mesma hora vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então pergunta o que ele quer fazer agora. E ele responde que queria seu número e conhecê-la, mas que ela não passou seu número. A garota fala que agora ela está interessada. London pergunta se ela tem algum namorado. E ela responde que não, que ela está solteira agora e que eles deveriam se conhecer melhor. Ele então pergunta por que ela está agindo assim agora e tratando ele bem. E ela responde que ela quer entrar no carro para eles conversarem melhor lá dentro. London então fala que ela é muito bonita e chamou sua atenção. E pergunta se ela é isso tudo mesmo que ela está aparentando. E ela responde que ele que vai ter que descobrir. Ele então responde que quer descobrir sim, porque as morenas chamam muito a sua atenção e que ele gostou muito dela. A mulher responde que ele também é um homem muito elegante. O YouTube então pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez. E ela responde que até hoje nenhum homem a convidou para entrar numa Lamborghini e que seria a primeira pessoa a chamá-la. London então chama ela para se sentar no carro com ele e ela faz do jeito que ele falou. E vamos ver aonde isso vai dar. Dentro do carro, o London pergunta o que ela espera dele. Ela responde que ele tem um carro legal e que espera que ele seja um cara que cuide bem dela e que não seja um pão duro. London então fala que ela também teria que trabalhar para ajudar ele a ganhar dinheiro. E ela fala que poderia tentar ajudá-lo. London então pede para ela falar 5 qualidades dela. Ela fala que é boa de cama, sabe cuidar de um homem e cuidar bem da casa. London então fala que isso é o básico e que ela não está agregando nada para ele. E que na verdade ela mostrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não, que ele está errado. E fala que ele queria o número dela e por que agora ele está dizendo isso. London fala que sim, mas mudou de ideia e pede para ela descer do carro. Ela pergunta se vai ser assim mesmo e London confirma que sim. Ela desce do carro e London a deseja um bom dia. E ela acabou se dando mal. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Just, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa loira e pergunta como ela vai e se ela vai continuar andando sem falar com ele. E a garota responde que não sabe.
Ele então fala que ela parece muito bem e parece que rolou uma química entre os dois. Ela fala que não, que ele está completamente enganado. Ele pergunta para ela se ele não pode pegar o número dela. Porém, ela responde que não, que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta se eles podem pelo menos ser amigos, mas ela responde para ele que não está procurando nenhum amigo. Ele então responde que só estava tentando conhecê-la e que ela não precisava ser tão rude com ele. Ele pergunta se ela tem um namorado e a garota responde que sim. Ele então se despede e vai rumo ao seu Corvette. Mas não demora muito para a garota ver a burrada que tá fazendo e vir atrás do YouTube toda arrependida. Ele então fala por que ela voltou se ela não queria fazer amigos. Ela responde para ele que não sabia que ele tinha um Corvette. Ele então pergunta o que o carro tem a ver com isso. E ela responde que o carro faz toda a diferença. Ele então chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro sem pensar duas vezes e já nem parece mais ter namorado. Em seguida, ele pergunta se agora ela quer fazer amizade. E a garota pega na mão dele e fala que sim. Ele então pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que não gosta de conversar muito quando está na rua e ainda mais quando ela não conhece as pessoas. Ele pergunta para ela para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo pagar algumas contas. O YouTube então pergunta se agora ela quer conhecê-lo. E ela responde que sim. Ele então pergunta o que ela quer saber sobre ele. E ela fala que ele pode começar dizendo com o que ele trabalha para ter um carro desse. O YouTube responde que ele tem sua própria empresa e que ele é um empresário. Em seguida, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. E a mulher responde que tem, mas já está quase terminando. O YouTube então fala que é bom porque ele gostou muito dela e não queria perder o seu tempo com joguinhos. E fala que ele vai levá-la para sua casa para ela conhecer sua mansão. A garota, super interessada, responde que sim e fala que vai com ele. Ele então pergunta se ela quer ir mesmo com ele. E ela fala que sim, que achou ele muito bonito e ainda mais com esse carro de luxo. Então ele acelera o carro e leva a interesseira para sua casa. O vídeo começa com o YouTube Human TV abordando uma garota em frente a uma pizzaria. Human pergunta se ela não pode tirar uma foto para ele. A garota fala que está com pressa, porém o YouTube insiste e ela acaba aceitando. Human pede para ela caprichar na foto porque postará no seu Instagram. Após tirar as fotos, papo vai, papo vem, o YouTube convida a garota para sair, porém ela rejeita o convite dizendo que tem namorado. Human pergunta para ela de uma nota de 1 a 10 o quanto sério é o namoro da garota. Ela responde que 10. Em seguida, 10 minutos depois, após comprar uma pizza, a garota volta e passa novamente por Human. Ele pergunta novamente se ela não quer sair com ele. A garota nem responde. Human vai em direção à Ferrari. Após a garota perceber que o cara está em um carro de luxo, a garota vai atrás do YouTuber e começa a se interessar por ele. Ela começa a perguntar do carro e fala que a cor da Ferrari é linda. Human pergunta se ela gosta de carros esportivos. Ela responde que adora esses carros, mas que nunca andou em um antes. O YouTuber Human fala para ela que não quer atrapalhar porque ela está com pressa. Porém, a garota responde que gostaria de dar uma volta na Ferrari. Em seguida, Human a questiona perguntando do namorado. Ela responde que não é nada sério e que pode terminar a qualquer momento. Ele fala para ela que se ela quiser sair com ele, terá que terminar com outro cara. Sem pensar duas vezes, a garota concorda com ele. A garota fala para ele anotar o número dela. Human passa o telefone e pede para ela anotar. Em seguida, Human fala que vai salvar o nome dela como Gold Digger, que significa garimpeira de ouro, ou seja, a famosa interesseira.
A garota fica surpresa e começa a questioná-la o porquê de ser chamada de interesseira. Roman fala pra ela que no começo ele a chamou para sair e ela disse que tinha namorado, porém depois de ver sua Ferrari, falou que até terminaria com seu namorado. Ela fica muito nervosa e começa a esfregar a pizza no carro do youtuber. Ao perceber que ela está fora de controle, ele entra para dentro do carro e pergunta se é só isso que ela pode fazer. Em seguida, ela tenta até acertar o carro com a caixa de pizza. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal e ative o sininho de notificações e inscreve-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.